Muito bem, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Aqui em Fortaleza, eu sou o pastor Paulo César Sampaio. Seja você muito bem-vindo ao Sistema Benedicto de Comunicação. Maravilha, maravilha, maravilha. Estamos aqui nos ajustes finais para mais um programa. Eita, nós! Estudos Bíblicos, vídeo número 127, parte A. Então, temos como tema de hoje os incrédulos irmãos de Jesus. Texto João, capítulo 7, do verso 1 ao verso 12. E faremos, como de praxe, algumas ponderações. A primeira, Jesus tinha irmãos e irmãs. De uma vez por todas, é bom a gente lembrar isso. E vamos, inclusive, usando versículos da própria Bíblia Sagrada, informar quais eram os nomes de Jesus, dos irmãos de Jesus Cristo, e toda esta polêmica, essa questão que se arrasta por mais de 2000 anos, enfim. Então tá, ponderação 2. Jesus e irmãos foram de fato convidados a participarem da festa das cabanas ou dos tabernáculos. Que festa era essa? Quanto tempo durava? O porquê das coisas, né? Terceira ponderação de hoje, meus irmãos queridos, que estão chegando agora aqui pela nossa rádio Benedictus FM Fortaleza. A terceira é: Jesus se recusa a ir, o que é bem interessante, bem intrigante, especialmente para quem lê assim a Bíblia a primeiríssima vez, que se depara com um versículo desse tipo, não é? Ele se recusa a ir. A pergunta que quer calar até hoje é: por quê? Por que ele se recusou a ir? Mas há outra pergunta que talvez você não tenha feito, mas pensou. E se você não pensou, talvez seja hora de pensar. Ele se recusou a ir, é verdade. Mas depois ele foi. E a pergunta é... Hoje eu estou legal na garganta. E a pergunta é: por que ele foi? E mais, disfarçado. Então tá, o que mais, pastor? Vamos lá, devagarinho. Quarta, já falei, Jesus foi à festa disfarçada, não é? Quinta ponderação de hoje, na multidão, porque sempre havia multidão ou multidões em redor de Jesus Cristo, nos diziam assim: ele é bom, ele é o mestre, ele é Rabone, ele é fantástico, sensacional. E outros diziam: não. Ele apenas engana as pessoas e não merece, portanto, nenhum tipo de consideração, nenhum tipo de reconhecimento pelo seu trabalho. Bom, é sobre isso e alguma coisa a mais que nós iremos falar hoje à noite. Para quem está chegando agora, seja você bem-vindo à Rede Benedictus de Comunicação. Esta é a Rádio Benedictus FM. Estamos live na rádio, live no Facebook também. E depois subiremos o vídeo para o nosso canal no YouTube, canal PC Sampaio, para o que e para o qual nós rogamos sua atenção, seu carinho e a sua inscrição. Tá bom assim? Volto já, tomar aqui só uns 3 dedinhos de dedo aqui de água, e já retorno em nome de Jesus. Volto já. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, pastor Paulo César Sampaio. Estamos de volta hoje, sexta-feira, dia 28 de julho, são 22h10 em Fortaleza, aqui pelo meu relógio. Acerte o seu pelo meu, que alegria, estamos juntinhos aqui até às 23 horas
Ao vivo em cores para todo mundo de fala portuguesa. Agora vamos ao texto, João 7, verso 1 até o verso 13, e não 12. Eu pus aqui 12, né, gente? Mas é 13, viu? Vou já corrigir. Vamos lá, então? Olha só, João 7, verso 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia. Por quê? Porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, mesma coisa, não é? Estava próxima e dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. Gravem bem isto e, se quiserem, sublinhem bem isto. Eles disseram assim: deixa este lugar e vai para a Judeia. Olha só, quem tem irmão assim não precisa de inimigo, não é? Deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Perdão, por quê? Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. E o verso 5 é muito esclarecedor e denunciador. Diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Verso 6, disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Por quê? Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto, isso é fundamental. Por enquanto não subo, por quê? Porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes, pois, Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Verso 10 agora, ouçam com atenção. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então e somente então, subiu Jesus também. Não publicamente, não, mas em oculto, disfarçado. Ora, os judeus procuravam na festa por Jesus e perguntavam onde estará ele. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, sim, ele é bom. E outros diziam, não, antes ele engana o povo. O verso 13 diz, entretanto, ninguém falava dele abertamente. Ninguém falava dele abertamente, por quê? Por ter medo dos judeus. Eu quero, como de praxe, saudar quem está conosco, sempre pessoa que me dá o maior apoio, ora por mim que eu sei, meu amigo particular, pastor Sérgio Rocha de Oliveira de Manaus. Um abraço, Sérgio, que Deus possa abençoar você e sua família, irmão. Estamos juntos. Nossos cooperadores, Joel, irmã Fátima, sua filhinha Laurinha, toda a família aí está conosco. Há muita gente conosco, graças a Deus, sempre às segundas, quartas, sextas-feiras. Desde já que Deus possa abençoar cada um de vocês. Obrigado, gente, pelo apoio. Voltemos ao texto e entendamos o que se passa aqui. Para quem está chegando agora, o tema hoje é os incrédulos irmãos de Jesus. Os incrédulos irmãos de Jesus. Observem que não eram irmãos de quaisquer uns. Eram irmãos de Jesus. E mesmo assim, eles se mostravam e se mostraram durante grande parte ou quase toda a vida de Jesus, se mostraram incrédulos quanto ao seu próprio irmão. Percebe o que eu digo? Ou seja, a incredulidade nasce a partir de sua própria casa. Você me compreende? Não é algo que está fora, é que está dentro.
Não é que você começa a ser perseguido do lado de fora. Ao contrário, a perseguição começa intramuros, dentro da própria família, que não aceita a opção que você fez, a escolha correta, verdadeira, única de salvação, na fé em Jesus Cristo de Nazaré. Bom, passadas estas coisas, né, depois que os discípulos se escandalizaram, depois que muitos deles se retiraram, já falei isso no vídeo anterior, basta que você veja lá. Então, estas coisas passadas, o que aconteceu? Jesus estava agora andando pela Galileia. E para você entender bem, Galileia é a parte norte, bem norte, fronteira com o Líbano lá em cima. Parte norte do Israel. Montanhas e vales, não é? E lagos, você me entende? Então ele andava mais ali pela Galileia, até porque ele havia feito sua base missionária, como já falei tantas e tantas vezes aqui, na cidade, vamos chamar de cidade, né? Mas era uma vila de pescadores, chamada Cafarnaum, a aldeia de Naum, que ficava à margem, ou às margens, do lago de Tiberíades. Então, era ali que ele estava, na verdade, pregando o evangelho do reino nas sinagogas, nas vilas e povoados e pessoas mais humildes. Era ali que ele tinha o seu ministério, ao menos por enquanto. Agora, por que também ele se fixou tanto, alguém perguntou, ali pela Galileia? O texto responde, porque ele não desejava, neste momento aqui do seu ministério, percorrer a Judéia, mais ao sul, né? Adentrando mais metade de Israel e descendo. Ele não queria fazer isso. E por quê? Porque ele não se importava com os outros patrícios, com os outros judeus que estavam mais ao sul? Não era essa a questão. O texto responde. É porque os judeus procuravam matá-lo. E é interessantíssimo observarmos que aqui um judeu, que era João, o apóstolo João, que escreve o seu evangelho, dizendo que os judeus, é como se ele se abstraísse do texto agora, é como se ele, João, pulasse fora do texto, pulasse fora da cena e dissesse, Jesus não estava mais indo neste momento para o sul, para a Judéia, para o centro, passando Samaria, Judéia. Por quê? Porque os judeus, os próprios irmãos de sua etnia, eles não aceitavam a Jesus, nem como profeta, quanto mais como Messias. Portanto, o texto é absolutamente esclarecedor. Jesus estava percorrendo Galileia, também chamada dos gentios, não é? Em razão de que os judeus da Judéia procuravam matá-lo. Ocorreu o seguinte, havia uma festa lá chamada Festa dos Tabernáculos ou das Cabanas, que durava 7 dias, uma das mais importantes festas do povo judeu, que celebrava a sua saída do cativeiro para Canaã, não é verdade? E uma época em que eles davam graças pelas colheitas que aconteciam na Terra Prometida. Isso durava 7 dias, porque festa que é festa não dura só um dia, não é? Dura 3, 5, 7 dias ou mais. Então, ficou assim conhecido em razão dos seus filhos judeus, do seu povo, habitarem em cabanas, em pequenas tendas naquele momento, não é? Então funcionou assim. Essa festa estava próxima. Próxima quando, pastor? Que mês? Alguma coisa entre setembro e outubro. O que, pessoal? Entre setembro e outubro acontecia esta festa lá em Israel. Então, os irmãos de Jesus foram convidados. E Jesus também foi convidado. A festa dos judeus, chamada de
festa dos tabernáculos estava próxima, dirigiram-se, pois, a ele e os seus irmãos. Eles disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Lido assim, parece natural conselho vindo de irmãos. Mas alguns comentaristas afirmam que, na verdade, nem os... E o texto é claro também, aqui, o versículo 5, vamos chegar lá, que nem os próprios irmãos de Jesus criam nele. A argumentação que eles fazem aqui é racional, é lógica, é de bom senso, todavia não com intenções corretas. Você me compreende, sim ou não? Antes de mais nada, pastor, e quem são os irmãos de Jesus? Mateus 13, 55 e 56, lá você vai ter os nomes deles. Tiago, José, Simão e Judas. É fácil decorar. TJSJ. Tiago, José, Simão e Judas. Eram os nomes dos irmãos de Jesus. Evidente que os nossos queridos irmãos católicos dizem que são primos, a fim de, com essa argumentação, perpetuarem-se na dogmática, no dogma de Maria concebida sem pecado e depois permanecida como tal, sem pecado. O que, à luz da palavra de Deus, não se consubstancia, não dá para a gente, naturalmente, aceitar tal colocação, embora respeitamos-la com tudo o que merece, né, de respeito. Mas, enfim, existem várias passagens bíblicas que falam sobre os irmãos sanguíneos, de verdade, irmãos, filhos da mesma mãe. Mateus 13, mais aqui para cima, Mateus 13, Marcos 3, Lucas 8, Mateus 12, ok? De modo que, não é o tema de hoje, mas só para aqueles mais curiosos, Jesus teve irmãos e irmãs. Alguém dirá, mas por que os nomes das irmãs não estão aqui escritos? Porque não era do interesse de João assim colocar, nem de um dos outros evangelistas. Naquele momento ali, as mulheres não tinham tanta proeminência, a não ser em raríssimas exceções, que nós sabemos muito bem, que tivessem seus nomes colocados nas Escrituras. Mas todo estudioso da Bíblia, podem pesquisar a respeito, todo ele sabe que Maria, após conceber Jesus Cristo do Espírito Santo de Deus, teve, naturalmente, o texto é claro, relações com seu marido José, e daí vieram os irmãos e as irmãs. Pois muito bem, os irmãos e irmãs foram convidados, evidentemente, e, detalhe, Jesus também foi convidado. Dirigiram-se, pois, isso aqui é plural, dirigiram-se, pois, quem se dirigiu? Ora, os judeus, religiosos, gente que ia à festa, gente que até, quem sabe, estava parte da organização da festa, convidou Jesus e discípulos para que fossem à festa dos tabernáculos. E aí os irmãos se aproveitam da ocasião e convidam a Jesus, entre aspas, quase que dizendo assim, deixa, isso é imperativo, né? Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. E argumentam, por quê? Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Ora, muitos comentaristas afirmam que, na realidade, os irmãos sabiam da capacidade de Jesus Cristo. Uns dizem, não, eles sabiam sim, tinham visto já vários outros milagres que Jesus havia feito desde a sua mocidade, desde a sua infância. Já contei aqui em vídeos passados que, segundo a tradição e segundo os escritos apócrifos, não estão na Bíblia Sagrada,
Jesus costumava brincar no Rio Jordão, pegava lama, fazia pombinhos, soprava sobre elas e elas voavam. Isso aqui é extra-bíblia, não temos cumprimento, não temos confirmação na Bíblia Sagrada. Isso é história judaica. Pois muito bem. Já falei aqui para quem perdeu que certa feita Jesus estava brincando, ainda adolescente, um menino ainda, brincando numa roda de amigos, todos correndo, um deles pôs o pé na frente, o outro que vinha atrás topou, caiu, morreu. Todos correram, ficou só Jesus. Os pais chegam do menino, vê o menino morto, culpa Jesus. Jesus é levado ao tribunal. Jesus nega que tenha empurrado o menino, como de fato não empurrou. E Jesus estava quase a ponto de ser condenado. E ele resolve ressuscitar o menino, segundo a tradição, segundo livros apócrifos. Ok? E a cena foi a seguinte: o menino estava morto. E Jesus diz: levanta-te. O menino se levanta. E Jesus pergunta: quem foi que te pôs o pé para você cair e morrer? Fui eu, o menino não. Quem foi? O menino vai e diz: Jesus, assim seja. O menino morre de novo. Bom, estão chocados? Isso é literatura apócrifa. Eu tenho aqui alguns livros sobre isso. Quem desejar, eu posso colocar depois no e-mail ou inbox, ok? Assim, os irmãos de Jesus, na realidade, tinham conhecimento da sua capacidade, do seu chamado, da sua messianidade, da sua origem absolutamente fora do comum. E aí eles dizem: olha, você devia ir para a Judeia, porque o que você faz não deve ser oculto. Quem procura ser conhecido não pode realizar os feitos em oculto. Então, parte dos teólogos afirma que os irmãos de Jesus sabiam. Outra parte menor diz que eles desconfiavam, mas não tinham certeza absoluta. Bom, isso não vem ao caso agora. Mas aí o versículo 5 vai nos esclarecer tudo. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. E aqui mata a questão. Ou seja, havia incredulidade. Incredulidade, né? No sentido de que Jesus fosse aquele filho do homem que ele dizia que era. Afinal, eles sabiam que Maria era mãe deles todos e que José era pai de fato deles. O que acontece? Versículo 6. Quando Jesus ouve este convite dos religiosos ou pessoas comuns que iam à festa tradicional, todo judeu participava, e os irmãos também foram convidados, Jesus ouve então esta argumentação dos irmãos. Jesus responde a eles de um modo bem especial: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Jesus se nega a ir. No versículo 7, ele vai dar uma pista, ou esclarece a razão. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Tipo assim, vocês podem ir, porque a vocês eles não procuram, especialmente na Judeia, pelo amor de Deus, entendam isso. Mas a mim eles procuram. Não é para que eu pregue nas sinagogas deles, ou para que eu pregue e faça oração em público, daquelas orações longas, enormes. Não. O mundo não odeia vocês. Vocês podem ir à vontade. Agora, a mim, ele odeia. Odeia. E sabe de uma coisa por que o mundo me odeia, meus maninhos queridos? Porque eu dou testemunho contra ele, mundo, contra elas, pessoas falsas, religiosas, hipócritas, mentirosas, traidoras, safadas,
safadas que se dizem religiosas. É por isso que eles não querem, é por isso que eles me odeiam, é por isso que eles querem me buscar. Portanto, eu não vou, não. Vocês vão. Por enquanto, e aqui está o X da questão, eu não vou. Versículo 8. Subi vós. Vão vocês, vão. Eu, por enquanto, não subo. Vejam bem, Jesus aqui não está se negando ao convite. Até porque, entenda uma coisa. Um judeu, quando convidado para uma festa, se ele declinasse do convite, se ele rejeitasse o convite, gente boa de Deus, era grave afronta, era quase um assinte, era um gesto brusco, tosco, contra uma tradição, para além da tradição. Era uma festa da maior relevância que celebrava a colheita. Enquanto o povo saía, você me compreende? Então ele vai dizer para os maninhos dele, olha maninhos, que eu vou parafrasear, botar aqui em cearenseis. Gente, é o seguinte, olha, vocês podem partir na frente, que eu vou pensar aqui e parto depois, se for o caso. Por que você não vai, Jesus? Porque meu tempo ainda não está cumprido. Vejam, por favor, que Jesus, em vários momentos, ele dizia, o tempo não vos compete saber. O tempo sempre esteve e sempre estará debaixo do mais absoluto controle de Deus Pai Todo-Poderoso. E, na verdade, algumas coisas são ocultas ao próprio Filho. Tempo não é uma coisa de menor importância. Tempo é uma preciosidade. Num piscar de olhos e haverá arrebatamento. Num piscar de olhos e pode haver uma teletransportação de matéria. De Filipe, por exemplo. Depois eu falo sobre isso. Num piscar de olhos e tudo que está ruim pode melhorar. Num piscar de olhos e tudo pode acontecer. Portanto, o tempo não é uma coisa que você esteja sempre perdendo. Não, não, não e não. Hoje em dia existem cursos que até ensinam como você melhor aproveitar o tempo. Então, o nosso bom Senhor aqui diz que, olha, por enquanto eu não vou não. Porque o meu tempo ainda não está cumprido. Talvez ele estivesse na cabeça lendo Eclesiastes 3. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de falar, há tempo de calar, há tempo de ajuntar pedras, há tempo de espalhar pedras, há tempo de guerra, há tempo de paz. Existe um tempo. Tempo para tudo. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente quer fazer um monte de coisas, não é verdade? E roga a Deus, e suplica, e implora, e chora, e geme, e jejua, faz um monte de coisas, achando que vamos impressionar a Deus. Não, ele não se deixa impressionar, não. Bobagem. O que chama a atenção de Deus? Os próprios textos afirmam que um coração contrito Deus não vai abandonar. Aquele que chora, aquele que não tem mais para onde apelar, somente para o alto. Porque aqui embaixo a coisa está bem difícil. Mas, voltando ao texto, o que aconteceu? Quando Jesus disse isso, ele continuou na sua Galileia. Imagina a cena. Então os irmãos de Jesus partem em direção à festa, não é? O que acontece?
Acontece que Jesus, que sabe todas as coisas, resolveu ir. Resolveu ir. Agora, de uma tal inteligência, de uma tal profundidade, que ele não resolveu ir de rosto aberto, rosto enxuto, de fácil identificação. Não, para quê? Para ele morrer antes do tempo? Ora, pelo amor de Deus, ele havia falado de tempo, tempo cumprido, tempo determinado. Então, você acha que ele iria agora chegar lá, tipo assim, cheguei, podem me matar, é assim? Porque se ele tivesse ido com os irmãos, era isso que iria acontecer, sim ou não? Façamos um esforçozinho mental. Era isso que iria acontecer. Querem provas? O texto é claro. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto. Em outra versão, disfarçado. Sabe, essa história de agente é antiga, né? Disfarce não é de hoje. O próprio Cristo utilizou-se dele. Ora, os judeus, pela segunda vez, o nosso João aqui, ele escreve colocando de modo claríssimo quem estava procurando matar Jesus. Os judeus. Ora, os judeus o procuravam na festa. Os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? Vamos fazer um pequeno esforço mais, só um pouquinho mais. Lá atrás, quando dirigiram-se a ele, versículo de número 3, João 7,3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. Os irmãos se dirigiram a Jesus. E alguém se dirigiu aos irmãos. O plano era pegar Jesus mesmo, sim ou não? Na festa. Prova incontestável é que aqui eles procuram Jesus e não procuram assim de modo discreto, não, sabe? Não. Eles procuram como alguém procura assim uma expressão antiga, agulha no palheiro. Citando o nome. Onde estará ele? E havia grande murmuração. Havia debates, contendas, fofocas, disse-me disse, boca miúda, a respeito dele. E uns diziam, não, ele é bom, ele é maravilhoso, ele cura leprosos, ele dá vista aos cegos, ele faz que o surdo possa ouvir outra vez, ele faz que o mudo fale, é um homem extraordinário. Ele é bom. Ele é bom. Porque os sacerdotes que se dizem homens de Deus, cheios de amor e misericórdia, representantes do Altíssimo aqui na terra, por quê? Por que Anás e Caifás? E por que essa turba toda? Por que eles querem matar Jesus? E uns diziam, ele é bom. Ele é bom. Certa feita foram perguntar a Jesus, foram conversar com ele e dizia, mestre, sabemos que tu és bom. E ele cortou na hora. Por que me chamas bom? Bom só há um. Em relação a Deus. Aleluia. Enquanto uns diziam ele é bom, outros diziam não. Ele engana o povo.
Ele engana o povo. Se você estivesse naquele momento na cena, lá na festa dos tabernáculos, em meio aos judeus, em meio aos fariseus, saduceus, talvez essênios, puxa-sacos de Herodes, herodianos, e toda aquela turba, você não suportaria o silêncio cúmplice e perguntaria: mas, pelo amor de Deus, como é que ele engana o povo? Porventura ele está pedindo dinheiro para curar as pessoas? Porventura ele estaria pedindo ao povo que sacrificasse o seu melhor para receber bênçãos? Porventura Jesus estaria colocando faixas em sua tenda, em sua casa, na casa de sua mãe? Venha, hoje o milagre espera por você. Porventura Jesus estava de fato enganando o povo, fazendo escambo, troca da fé, fazendo e cometendo o pecado de simonia, que é vender cargos eclesiásticos, tipo, coopere com esta obra e eu vou fazer de ti um presbítero, um diácono, um pastor. Estão ligando os fios, sim ou não? De que maneira Jesus podia enganar alguém? Agora, se você começar a perceber, a avaliar o que nós estamos vivenciando nesses últimos anos na mídia brasileira, é exata e precisamente isto. Uma enganação total e completa. Sim, uma enganação total e completa. Uma lástima. Lástima. Estou quase no final. Entretanto, ninguém falava dele abertamente. Por quê? Enquanto ninguém falava dele abertamente, mas sabia que ele existia e que havia feito tantos milagres e que estava revolucionando tudo, os inimigos dele perguntavam claramente: onde estará ele? Medo. Medo dos judeus. Uma das piores coisas, com certeza, é a incredulidade. Os irmãos de Jesus não criam nele. João 7,5. E as más línguas dizem que até eles queriam que as más línguas que Jesus fosse se dar mal lá na festa e ser pego pelos judeus. Pelo sim, pelo não. Como Jesus é Senhor do tempo, ele foi à festa sim. Ele não poderia se abster de ir à festa tão importante, historicamente falando, para o seu povo. Todavia, não era o tempo dele de se entregar. Estão me ouvindo bem? De se entregar. Porque ele se entregou espontaneamente. Eu não sei como anda a sua fé, eu sei como anda a minha. E não vou mentir para vocês. É muito pequena. A minha. É ridiculamente pequena. Mas é tão pequena, tão pequena, tão pequena que eu nem sei se é fé. Mas dizem que fé é isso. E é mesmo.
Agora, Deus que é Deus sabe como está a minha fé e como está a sua fé. Que pontos ou em que pontos nós ainda temos nossas dúvidas? Porque todos nós temos dúvidas, sim ou não? Ou vocês acham que os pastores, os padres, os bispos, os cardeais têm resposta para tudo? Meu Deus. Meu Deus. O Senhor tenha misericórdia e possa nos ajudar em nossa pequena fé. Porque se nós tivermos de fato fé do tamanho de um grãozinho de uma mostarda, esta fé vai entrar em ação e vai provocar e produzir muita coisa, muita coisa. Mas aquele que pensa que está fraco, já é um excelente sinal de que você não está tão fraco assim. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Obrigado de coração por estar conosco sempre às quartas, segundas, quartas e sextas-feiras, ao vivo em cores, a partir das 22 horas, hora de Fortaleza. Rogo a você que inscreva-se no nosso canal PC Sampaio, tudo juntinho, PC Sampaio, no YouTube. Estamos com 94 ou 95 inscrições, queremos já chegar a 200 inscrições o mais rapidamente possível. E rogo a você, eu rogo, suplico e imploro que você compartilhe os vídeos da gente. Que mal há nisso, não é? E você vai também evangelizando, esclarecendo outras mentes que precisam acordar para a realidade, para a dimensão espiritual. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Obrigado, gente. Pai do Senhor, bom fim de semana para você, com carinho. Até a segunda-feira que vem, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, Pastor Paulo César Sampaio.